Olá, gente, bem-vindos ao nosso Sexta no Cafezinho. Gostaria de iniciar uma passagem de São Tomás de Aquino. As coisas que amamos nos dizem o que somos. Nossa Sexta no Cafezinho de hoje é sobre a decisão que publicou ontem no Diário Oficial sobre a ADI 4197. O que tratou essa ação direta de inconstitucionalidade protocolada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho da OAB questionou uma lei estadual de determinado estado sobre criação de fundação pública de direito privado para prestar serviços de saúde. Você que está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Meu nome é Fábio Cardoso. Não esqueça de dar o like e curtir o nosso vídeo. Isso é importante para mim, porque o algoritmo monitora todas essas curtidas. Essa decisão ela é muito interessante por dois aspectos. Essa ação da OAB contra essa legislação estadual de saúde, que tinham, no fundo, foram 3 leis seguidas que o Estado fez. A primeira lei era para tratar de sangue e hemoderivados, comercialização, armazenamento, etc. Certo? Ou seja, criar uma fundação estadual só para isso. A segunda lei envolvia atendimento de urgência e a urgência móvel, das UTIs. Então, a outra fundação criada era só para gerenciar isso no estado todo. E a terceira lei, também questionada, era para criar serviços de atenção primária à saúde, basicamente, tá certo? A OAB questionou inconstitucionalidade formal de 2 dispositivos. Quais são esses? 37 da Constituição, inciso 19, e o 39, caput da Constituição. O primeiro inciso, ele foi alterado pela emenda 19. Antes da emenda 19, não existia a obrigatoriedade de se criar fundação por lei, certo? E esse inciso, quando foi alterado na emenda 19, na reforma administrativa lá de 98, ele impôs uma lei ordinária para criar esses entes, né? Que a fundação, você sabe, ela integra a administração indireta do ente federado, junto com as autarquias. Mas sobre a fundação, a redação consta que tem que ter uma lei complementar nacional para definir áreas de atuação. Então, entende a OAB que, como não tem a lei complementar, há uma inconstitucionalidade formal, ou seja, não pode existir essa criação de fundação até a edição da lei complementar, definindo quais são as áreas que as fundações criadas pelo poder público com natureza de direito privado devem atuar. O outro dispositivo é o 39 caput, que regula o regime jurídico único, ou seja, na administração direta e indireta deve prevalecer o regime jurídico único do ente federado. Ou seja, se o ente federado tem um regime estatutário, na administração direta e na indireta, leia-se, autarquias e fundações, é todo mundo estatutário. Se o ente federado segue o regime de direito privado da CLT, na administração direta, autarquia e fundação, todo mundo segue o regime da CLT. Questionou a OAB também isso, porque se o regime do Estado era estatutário, não pode ele criar uma fundação pública de direito privado com o regime da CLT. O ministro Barroso, o ministro relator desse processo, um voto lapidar, né, muito técnico e direto, tem um voto muito interessante de ler. Ele disse o seguinte, olha só, o decreto 200, lá de 67, que regulou a administração pública federal toda, né, com um embrião de tudo que veio depois no Brasil nesses quase mais de 50 anos, ele no artigo 5º, inciso 4º, ele já tratava desse assunto. E ele até foi alterado em 1997. Então o Supremo disse que esse artigo 4º,
5º, inciso 4, ele foi recepcionado pela nova Constituição e ele tratava de maneira geral de áreas de atuação de entes descentralizados, no caso das fundações. Então o Supremo diz, até a edição da chamada Lei Complementar, previsto lá no 37, né, que eu acabei de mencionar, esse dispositivo está em vigor, ele foi recepcionado, não tem nenhuma inconstitucionalidade formal. Ou seja, os entes federados podem sim criar as fundações públicas com personalidade de direito privado. Em relação ao regime estatutário, que o regime jurídico único, já que o Estado tem um regime estatutário e essa fundação não teria, ele também entendeu que já tem jurisprudência consolidada do Supremo. Se o ente é de direito privado, não há nenhum problema de você ter a natureza de direito privado. Inclusive, uma ADI do ministro Marco Aurélio de 2020, recentíssimo isso. Então, essa questão já está consolidada, tá certo? Então, é importante a gente pontuar, né, definir, porque não há na Constituição nenhuma norma pré-definida da prestação de serviços de saúde pelo ente público, pelos entes federados, estados, municípios e Distrito Federal. Não há nenhum artigo. Aliás, sobre saúde, a Constituição permite, lá no artigo 199, no artigo 197, que terceiros privados prestem serviço à saúde. Então seria uma incongruência. Se o terceiro pode prestar serviço, por que o poder público não pode criar uma pessoa jurídica de direito privado para prestar serviços também? Seria um contrassenso, né, esse raciocínio, já que a Constituição não tem um padrão pré-definido para essas questões. Então, meus amigos, estados, municípios, distritos federais podem sim criar fundações públicas de direito privado, não há nenhum problema para a saúde, isso é legal e constitucional. Essa é a nossa dica de hoje, do Sexta no Cafezinho. Até semana que vem.